com a preposição que. Recording is on. Então, vamos lá, pegar um outro exemplo. Com a preposição que, o que significa como ou quando, indica proximidade, tá? Ketov é escrever. Então, olha só. Quando ou ao escrever a mulher. Ao escrever a mulher. Então, é quando a mulher escreveu. Está no passado porque Ketov, nesse caso, indica que indica um fato já acontecido. Então, dá essa ideia, porque... não, nesse caso, poderia até ser no futuro, dependendo da frase, você poderia traduzir ao escrever a mulher ou quando a mulher escreveu. As duas traduções são possíveis, vai depender do contexto. Aqui, olha, chamar. Chamar é guardar, ok? Nu é o sufixo pronominal da primeira pessoa do plural, nós. Be é a preposição. Então, bechamere nu, né? Seria chamrenu, ok? Então, quando ele guardou. Então, quem guarda? É nu. Não, mas espera um pouquinho. Esse no aqui é estranho, deveria ser. Ok. A ideia é que o nu aqui indica o sujeito do guardar. E aqui ele está dando como ele. Seria eu, talvez. Melhor tradução, talvez, seria eu. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu conferir isso aqui. Se eu tenho essa palavra melhor aqui. Professor, essa matéria tem no Paulo Mendes? Tem no Paulo Mendes. A gente pode fazer o exercício do Paulo Mendes de novo. Vocês já devem ter feito esse exercício. Deixa eu pegar aqui o Paulo Mendes para vocês darem uma olhada. Eu acho que Lucas, pode sair. Eu vou deixar gravando aqui. A gente acabou atrasando para começar um pouquinho a aula. Eu quero ver se eu termino em alguns minutos aqui. Eu vou procurar a lição do Paulo Mendes para vocês darem uma olhada ali, que o Paulo Mendes ele faz isso muito bem. Ele ajuda muito essa maneira de trabalhar. Deixa eu tirar aqui. Uhum. Olha aqui. Eu passei para vocês esses verbos aqui do Paulo Mendes. Bom, lição 21 é o verbo, é a introdução ao verbo. Aí vem lição 22, que aí ele vai falar sobre o incompleto, o ictol, ele vai mostrar, né, recordando, ação verbal considerada realizada e tal. Olha, aqui tem a tradução aqui tem o paradigma do catal, tá? Catal, catlá, cataltá, catalte, catalti. Catlu, cataltem, catalten, catalnu. Tá aqui, é o completo. O incompleto, ele vai aparecer lá no finalzinho, a forma completa dele, a forma integral. Tá aqui. O futuro tá aqui, ó. Ictol, tictol, tictol, tictili e ectol. Ictilu, tictauná, tictilu, tictauná e nictol. São as formas comuns. Então, a gente tem aqui, lá no 2, a gente tem lá o imperfeito ou o ictol. Prosseguindo no estudo do verbo, olha, lição 23. Observaremos nessas unidades as formas do imperativo, do infinitivo e do particípio. Então, olha só. Das formas verbais estudadas na anterior, copie a segunda pessoa masculina singular do verbo catal. Qual é a segunda pessoa do verbo catal? A segunda pessoa é
Está aqui. A unidade anterior, que é incompleto, a segunda masculina do incompleto. É o TICTOL. Agora, observe a segunda forma. QTOL, que é esse aqui é o imperativo. Vamos ver aqui o infinitivo. Aqui é o imperativo. Semelhante ao incompleto. A mesma pessoa tem a mesma forma, tal, imperativo, imperativo, infinitivo. Quanto ao infinitivo, o hebraico possui a seguinte forma do construto. Kitol, matar. Esta forma corresponde ao infinitivo impessoal em português. Nela, o agente, o tempo e as circunstâncias são indefinidas. Está aqui, olha. O infinitivo no construto aparece mais frequentemente com prefixos e sufixos. Então, seria liktov, para escrever, e aí ele vai pedir para você identificar. O infinitivo também aparece no absoluto, que é katol. Note que a diferença é, em vez de kitol ou shimor, é ka, esse A aqui que vai embaixo. Essa é a forma do infinitivo absoluto. Aqui, ele só se preocupou em ensinar você a mexer, a distinguir o infinitivo. É que ele vai trabalhar mais lá na frente, acho que na lição 5, ele vai trabalhar as traduções. Desta forma, o infinitivo não recebe prefixos ou sufixos, na forma absoluta, mas aparece frequentemente junto com outras formas do verbo, reforçando a ação e mostrando intensidade. Então, o infinitivo absoluto é usado para traduzir um advérbio, tá? Então, por exemplo, kitou, tiktol, né? Seria, katol, tiktol, seria matarás, matar, matarás. Essa forma, matar, matarás, morrer, morrerás, comer, comerás, não comer, não comerás, é muito usada nas ordens. Então, por exemplo, lá quando Deus vira para o povo para Adão e Eva, e diz assim, de todas as árvores que há no jardim, comerás. O primeiro comer está no absoluto, no infinitivo absoluto. Então, de todas as árvores que há no jardim, comerás. Mas da árvore que está no meio dos jardins, comer, não comerás. Certamente não comerás. A gente traduz. Porque no dia em que dela comerdes, morrerás. Certamente morrerás. Então, o infinitivo absoluto é usado para dar esta ênfase. Ok? E aí vem, olha, um exemplo aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Aqui, por exemplo, Shimor Shamret Ar, que é observar, observaste tu. Significa, observaste bem. E aí vem as duas formas que você vai ter que estabelecer. A forma construta, que é dada pelo... aqui tem o Shevá, e aqui vai ter o Roland. Shevá, Roland. E o absoluto vai manter o Kametz e vai colocar o Roland Vav aqui no meio. Então, por exemplo, essa aqui vai ser Kidof, e Shimol. Não, Michol, desculpa, Michol. No construto. No absoluto, vai ser Shadof, com Roland aqui no meio, e Machol, com um Roland aqui no meio. Vamos ver se é isso mesmo? Olha aqui, ó. Kidof, que, no caso, a primeira é com I, porque tem umas regras aí.
Kidof, mexol e chamou. Tá vendo? Olha? Mexol, construto. Chamou, machou, absoluto. E aí ele ainda vai ensinar a mexer com o particípio, que é ktel e kotel, que vai indicar aquele que mata. Então, essa lição aqui, ela é uma lição que vale a pena refazer para compreender não só o infinitivo, que parece mais difícil do que é, e também entender o imperativo e o particípio, que são formas... O imperativo é uma forma finita, mas as outras duas são formas infinitas. Tá? Deixe-me ver aqui se a próxima lição, 24. Ah, não. O 24 ele vai estudar os troncos verbais, né? Que é o nifal, piel, pual, itpael e tal. Deixa-me ver no último aqui, o 25, se ele vai trabalhar alguma coisa mais do significado do infinitivo. Mas é justamente a lição 23 que vai falar sobre o infinitivo. Se vocês quiserem, eu posso copiá-la e deixá-la na plataforma para vocês darem uma trabalhada no infinitivo, no imperativo e no particípio. Professor, só voltando aqui no que o senhor acabou de falar, o particípio, ele está no finito, certo? O particípio é finito e o imperativo é infinito? Não, vamos lá. Espera aí. Então, boa pergunta. Infinito é uma coisa, particípio é outra. Ok? São dois modos diferentes. Um não se mistura com o outro. Você então, também não é finito. Hã? Também não é finito. Vamos lá. Ok. Então, vamos lá. O que é finito? São aqueles que podem ser conjugados. Nesse caso, o imperativo pode ser conjugado, porque é mata tu ou matam eles. Mata tu, mulher, ou matam elas, mulher. Pode ser conjugado. Não pega todas as pessoas, né? Você não dá a ordem assim mesmo, dizendo mata eu, né? Não existe eu dizendo para mim mesmo. Normalmente, o hebraico ele usa duas outras formas que a gente vai ver. Vamos ver se a gente consegue ver na próxima aula, que é o jussivo e o coortativo. O coortativo é quando você coloca no nós para indicar, é uma maneira de suavizar o imperativo. Então, por exemplo, quando você está dizendo assim, eu vou dizer para você, corte aquela lenha. Como é que eu faço isso de uma maneira mais eufêmica em português? Eu digo, Jonatas, vamos cortar aquela lenha ali? Eu não vou cortar, quem vai cortar é você. Mas eu estou dizendo assim, eu estou me incluindo na ordem para dizer, vamos cortar, vamos fazer esse exercício? Não, quem vai fazer são vocês. Ok? É diferente de eu chegar para vocês e dizer assim, faça o exercício. Meio rude isso. Então, o hebraico ele tem o imperativo, que é essa forma mais enfática de dar ordem. Tem o coortativo, onde eu me incluo na ordem, e ao me incluir na ordem, eu torno o assunto mais suave, mas no fundo, eu estou dando uma ordem para você fazer. Ok? E tem o jussivo, que é uma terceira maneira, usando ele ou ela, ou eles ou elas, de eu dar uma ordem. Eu não consigo lembrar de nenhum exemplo aqui, mas o jussivo seria assim, o povo fortaleceu as mãos para o trabalho. É uma maneira de dizer assim, trabalha junto com eles, porque eles estão no caminho certo. É uma ordem também velada. Então, no imperativo, a gente tem formas finitas. Agora, vamos lá. O infinitivo é infinito, ele não tem pessoa nem gênero. Ok? Ele pode ter voz, pode ter as outras coisas, mas pessoa e gênero ele não tem. E o particípio também. O particípio é uma maneira que nós usaríamos em português o gerúndio. Então, correndo
seria o particípio presente, e o que corre, o particípio passado. O corrido, né? É essa a ideia. Acho que se vocês fizerem essa lição 24, vocês vão entender esse processo bem tranquilo. Isso vai ficar mais claro para vocês. Deixa eu ver aqui se a lição 25 está aqui. Sim, a lição 25 ele vai trabalhar com o verbo fraco. A lição que talvez seja interessante, eu posso copiar e deixar lá para vocês, é justamente a lição 23, que vai tratar de um modo finito, que é o imperativo, e de dois modos infinitos, que são o infinitivo e o particípio. Tá? Eu acho que... Eu vou ver se o coortativo e o jussivo está aqui perto também. Eu acho que o coortativo e o jussivo vão aparecer lá na lição 25. E aí eu deixo para vocês lá alguma coisa sobre o coortativo e o jussivo, que são interessantes para vocês poderem traduzir melhor as frases com mais sofisticação. Vocês saem daquelas frases simples, que tem verbo, sujeito e objeto. Às vezes aí vem um advérbio, vem uma maneira, uma frase composta por subordinação, alguma coisa assim, justamente vai usar o infinitivo e o particípio. Ok? Gente, nosso horário já passou bem adiante, e eu vou fazer o seguinte, eu percebi que este assunto ele é um pouco complicado, e eu senti que não consegui me expressar direito. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma outra gramática, que ela é mais simples do que o Futato, ela trabalha isso mais, tá? E eu vou gravar uma aula explicando e usando essa outra gramática, explicando o infinitivo, explicando o particípio e explicando o imperativo. E aí eu aproveito e junto aí o jussivo e o coortativo para vocês terem essa ideia geral. Na hora que vocês forem traduzir, vocês provavelmente, ao fazer uma tradução para a exegese, vocês vão acabar utilizando um ou outro instrumento de tradução, né? Pode ser o Logos, pode ser alguns têm o BibleWorks, ele é mais difícil de trabalhar, mas ele é um bom coisa. Outros podem usar o Bible Hub, que é aquele site, né? Que tem o Hub. E aquele site, ele vale a pena até, quem sabe eu possa gravar uma aula sobre como usar o Bible Hub, para quem não tem o Logos, ele é um substituto muito bom. Ó, Bible Hub. Hub se escreve, né? Aí você escreveu aqui, olha, Bible Hub. Search, read, study the Bible in many languages. Ok? Aí você clica aqui, esse Bible Hub, ele vem para essa página inicial, que você pode escolher aqui uma Bíblia de estudo, mas você pode usar os instrumentos. Tem atlas, tem instrumentos de concordância, devocionais e tal, tem um monte de coisa. O que eu recomendo para vocês? Vocês venham aqui nesse Bible. Note, isso é totalmente gratuito e é um negócio bem legal. Ele já colocou aqui algumas versões, mas o que me interessa para eu pegar, por exemplo, e trabalhar com hebraico? Eu vou vir aqui e vou colocar a linguagem que eu quero trabalhar. Vou pôr aqui, Hebreu, está aqui embaixo. Ó. Hebreu. Aí, eu vou dizer qual é né? Olha só, Gênesis 1, ele já, só de colocar Hebreu lá, ele já colocou aqui o Gênesis 1 para mim, tá? E ele já tem aqui, olha, analisado palavra por palavra. Preposição, substantivo, feminino singular, ok? Que é rosh, cabeça, então, com a preposição antes, e tem a tradução e tal. Vocês podem também usar o interlinear. Está aqui, ó, interlinear.
Notem que isso aqui é muito parecido com a maneira com que o Logos trabalha com as suas Bíblias hebraicas. Você abre uma Bíblia hebraica, aqui, o Logos, você pode colocar no Logos os interlineares aqui, olha, quer ver? Aqui. O que ele vai fazer é mais ou menos o que a Bíblia em português faz. Isso aqui. Gênesis 1, ok. Gênesis 1, aqui. Então, quando eu venho aqui, no texto propriamente dito, eu posso pegar e clicar isso aqui e posso colocar, nesse caso aqui, ele vai ficar parecido com aquilo lá, olha. Ele dá o texto em português, o texto em hebraico, as análises e tal. Vamos voltar lá para o Bible Hub. Ó. E aí você vai versículo por versículo. Ó. Você tem o texto hebraico, o texto em inglês, você tem uma análise aqui embaixo, e aqui em cima você tem uma transliteração. E esse número aqui é o dicionário de Strong. Quando você manda abrir ele te dá o significado da palavra no Strong, olha aqui. Tá? Vai te dar várias possibilidades. Então, esse Bible Hub é uma maneira boa de você trabalhar com texto e com tradução de textos. E eu não me importo se vocês usarem nas traduções, que eu peço às vezes para vocês. Vocês podem usar. Recomendo. Coloca na nota de rodapé, tradução feita segundo o Bible Hub. Só isso. Isso não traz demérito para ninguém. Por quê? O nível de hebraico que nós estamos estudando, ele não é um nível que a gente consiga ter uma fluência no hebraico, infelizmente. Principalmente agora, com a pandemia, piorou mais. Se a gente tivesse presencial, talvez a gente conseguisse avançar um pouquinho mais, tirar algumas dúvidas, ter aula o semestre inteiro e tal. É complicado ter aula só meio semestre, mas é o que a gente tem. Então, esses instrumentos podem ajudar vocês quando lá na frente vocês tiverem que fazer uma tradução para uma exegese, vocês vão precisar descobrir características que o texto em português não traz. Então, o que eu prefiro que vocês aprendam nesse instante? São os conceitos. Então, eu quero que vocês entendam o conceito de catal e ictol. O conceito de imperativo, o conceito de jussivo, o conceito de hortativo, o conceito de particípio, o conceito de infinitivo, o conceito de absoluto e construto. Por quê? Porque essas coisas vão aparecer nas análises, nos instrumentos que vocês usarem. Aí você vê, infinito construto. O que é isso? Você tem que saber o que é o infinito construto. Quanto a traduzir e olhar e colar ali para pegar, abrir o dicionário e tal, você vai... a vida inteira no ministério é o que você vai fazer. Eu, por exemplo, quando pego um texto do Antigo Testamento, o que eu faço? Eu pego o texto em hebraico, como eu já tenho um pouco mais de vivência, eu vou lá tentando traduzir do meu jeito. Depois eu vou conferir lá no Bible, no Logos, se eu acertei ou não. Com isso, eu ganho um conhecimento do texto. Quando eu vou pregar sobre aquele texto, eu já tenho o texto todo mastigadinho, inclusive com as suas características hebraicas, as suas idiosincrasias e tal, que podem me ajudar muito. Por exemplo, quando eu descobri lá em Gênesis 1 que o uso do absoluto serve para reforçar uma ideia de um verbo, então, comer, comerás, não comer, não comerás, ou comer, não comerás, morrer, morrerás, certamente morrerás. Por isso me abriu
o leque para um monte de coisas em que a Bíblia fala de uma potencialidade de algo que vai acontecer se eu fizer alguma coisa. Então, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Eu entendo isso em português, mas com o conceito do infinito absoluto, cara, isso abriu minha mente para um monte de coisas que me ajudou tremendamente. Só entendendo o conceito. Eu posso até não reconhecer, olhar ali e falar, cara, será que isso é infinito construto ou não? Vou lá, confiro. Ah, é o infinito construto, que legal. Olha como é que fica essa tradução. Percebeu? Essa maneira de você fazer uma tradução ultraliteral é uma boa maneira de você espremer o suco do texto. E ao espremer o suco do texto, é isso que é exegese. A exegese é isso. É você pegar um texto e tirar dele o que for possível tirar. É muito mais do que traduzir. Mas você começa com uma tradução literal, vai aplicando os princípios de exegese, todos os métodos que foram desenvolvidos, método histórico-crítico, método histórico-gramatical, lá no final você vai fazer uma nova tradução sua. Só que o que você aprendeu nesse processo, cara, é uma maravilha. Aí você vai fazer assim, que nem um bom cozinheiro, né? Ele tem lá os ingredientes, ele vai para a cozinha, ele mexe, fala, tira a casca, não sei o quê, espreme, não sei o quê. Blá, blá. Ao final, ele chega e apresenta o prato pronto, que é o sermão. Ele apresenta o prato pronto. Mas você não vê a bagunça que está lá atrás, que ele deixou para fazer aquele prato lindo, aqueles pratos que você tem até pena de começar a comer, porque o prato está todo montado, não sei o quê, não sei o quê. Como é que ele fez isso? Vai lá, vai ver o trabalho dele na cozinha. A exegese é a cozinha. Aí você ouve, por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, fala, cara, como é que ele tirou isso? Cara, ele leu. No caso dele em específico, eu sei, porque ele me comentou, disse que ele falou, olha, eu tenho muitos comentários bons, e eu uso as exegeses que são feitas por outras pessoas. Claro, lógico, tem exegeses muito bem feitas. Mas, ó, deixa eu dizer para vocês, é uma delícia quando você faz uma exegese, faz uma mensagem, e ao final, ao apresentar a mensagem, você depois vai ler um comentário, alguma coisa, você fala, pô, o cara concorda comigo. Não é que, claro, você que concordou com ele. Mas, pô, só o fato de você ter chegado àquela conclusão sozinho, antes do cara, não cheguei à mesma conclusão que ele. Peraí, então deixa eu analisar se eu concordo com ele. Aí você vai comparar ele com outro cara que diz o que você pensa. Você pode voltar atrás, você pode mudar a sua maneira, porque há vários comentários. Por isso que eu recomendo às pessoas, ao comprar comentários, não compra só comentário de um tipo, não. Compra comentários de várias linhas de pensamento, porque você faz a tua exegese e depois você vai comparar com várias linhas de pensamento, e é claro que você vai ter uma visão muito mais ampla do que isso. Um estudo desse de um texto faz com que você produza, num único texto, uns 4, 5, ou 6, ou 10 estudos diferentes. O difícil é você pegar aquele texto e cair naquele beabá que você já ouviu a vida inteira. Claro, é verdade, tá bom. Mas não tem nada novo aí. Talvez alguém já deve ter descoberto coisas boas e novas nesse texto. Algumas podem ser heresia. Normalmente, o que você descobre de novo, sem ter muita experiência, é heresia. Ok. Mas só o fato de você trabalhar nisso vale a pena. Ok? Gente, desculpa esse sermão final aí, mas é para a gente entender o valor da tradução e da exegese e disso que a gente está tentando fazer aqui. Alguém gostaria de completar, dizer alguma coisa, perguntar? Não, tá joia, professor. Tá bom? Eu vou fazer isso, então. Eu vou pôr, agora mesmo, terminando aqui, eu já vou colocar o Paulo Mendes. Hoje não vai dar tempo de eu gravar a aula, amanhã cedo eu faço isso. Não, amanhã cedo tem médico, mas à tarde está livre, e eu vejo se eu coloco até quarta-feira as aulas gravadas, ensinando a mexer com os tempos, com o imperativo, com o particípio e com o infinitivo. Legal? Beleza, professor. Gente, obrigado, viu? Heavy. Oi.
Desculpa, hoje eu assisti ela deitado aqui, eu extraí um dente e estava incomodando bastante. Rapaz, não, eu nem tinha notado, para mim não estava tranquilo. Mas que bom. Pô, rapaz, extrair um dente é dureza, hein? Ainda tá aquela dormência. Alguém sabe me dizer alguma notícia do Fábio? Se ele avisou, se a mãe dele já foi atendida no hospital ou não? Eu não sei. Alguém falou de um colega que também estava internado. Quem era? Adailson. Adailson. Deixa eu colocar o nome aqui para não esquecer. É o Fábio e o Adailson. Fábio e Adailson. Eu vou ver se eu falo direto com eles aqui. O Adailson talvez eu não consiga. O Adailson, alguém sabe dizer qual é o problema dele? Não? Eu não lembro. Me disseram que ele está hospitalizado, só para a gente colocar aqui na lista de orações, tá bom? E vou colocar, Otávio, o seu dente também. Deus te abençoe. Amém. Que bom. Melhoras aí. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite, hein? Tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Deus abençoe vocês, hein? Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Obrigado, hein?